Uma pesquisa feita aqui pela Universidade de São Paulo revelou que uma a cada três pessoas, ao invés de ir no médico, elas resolvem consultar o Dr. Google. Quem está aqui gentilmente conosco é o cirurgião Dr. Jorge Carlos Machado Cury. Dr. Cury é diretor de saúde pública da Associação Médica Brasileira e conselheiro do Conselho Federal de Medicina. Dr. Cury, boa noite, obrigado pela gentileza, prazer em conhecer. Boa noite, doutor, como vai? O Rui tá legal, tá bom? Tá bem. Cury, me conta o seguinte, é fato aí, parece brincadeira, né? Mas que há mesmo o tal Dr. Google? Olha, eu acho que essas informações pela internet, seja pelo Google ou outras fontes, eu acho que elas podem ter um bom resultado, se for usado de forma adequada, isso é, uma campanha de orientação em relação à saúde, por exemplo, é altamente conveniente se passar informações adequadas para a população em epidemias, por exemplo, né? Isso é altamente conveniente. Agora, consultar rotineiramente sobre qualquer coisa, o Google, precisa muito cuidado. Eu sugiro às pessoas procurarem os seus médicos respectivos. Isso não é uma atitude corporativista, é uma atitude de proteção da saúde das pessoas, né? Porque facilmente pode-se incorrer em erros, né? Porque a saúde de cada pessoa se coloca de uma forma pessoal, individual, né? Uma gripe, por exemplo, numa pessoa saudável é uma coisa, uma gripe, por exemplo, numa pessoa que tem outras doenças, né? Uma pessoa idosa, debilitada, com outras doenças, pode ter um efeito adverso, contrário, diferente, né? Então, talvez aquilo que possa ser orientado para um mesmo problema, em princípio, pode não ser bom para outro. Agora, Cury, as pessoas também não têm conhecimento técnico. Quem tem conhecimento técnico e científico são os médicos, não é verdade? Sim. Quer dizer, aí sai uma mancha na pele, eu entro lá e pergunto, o que é uma mancha na pele? Aí ele bota um monte de coisa lá. Olha lá. Pode estar lá a minha mancha, pode ou não estar? É verdade? Sem dúvida, sem dúvida. Quer dizer, posso achar que não é uma coisa grave? E pode ser uma coisa grave. Exatamente, Eduardo. A questão é essa. Uma orientação no Google, ela pode diminuir o tamanho do problema, como pode aumentar muito, e a pessoa ficar aterrorizada com uma coisa simples, né? Então, precisa muito cuidado realmente para se interpretar isso. É lógico que nós precisamos usar essas ferramentas de forma adequada, né? O próprio Conselho de Medicina, que normatiza essas coisas atualmente, fez um fórum recentemente sobre telemedicina, né? Está discutindo todas essas coisas para como elas podem ser utilizadas no nosso contexto de forma a acrescentar, né? E as pessoas estarem protegidas quando utilizar essas ferramentas. Agora, Cury, no passado recente, né, quando você fazia um exame clínico no laboratório, vinha o envelope fechadinho com o nome do médico e entregava para o médico. Sim. Hoje está na internet. Então verdade. Eu tenho o número e tenho a senha do laboratório. Não é verdade, não? Sim. Quer dizer, eu posso abrir, entrar e olhar, né? Assim como o médico faz isso quando eu vou lá fazer a consulta. Aí eu olho os numerozinhos lá e vou lá no Google para... O que é que significa isso? Aí abro, tem aquele bruto, monte de coisa de novo. Exatamente, isso tem sido muito comum, né? As pessoas já chegam no consultório, ou no ambulatório, ou no hospital, com informações a respeito. E é um problema isso, porque às vezes as pessoas, até de forma, eu diria, excessivamente preocupadas, criam a impressão de que tem aquele problema, e é difícil você tirar, inclusive, às vezes, essa impressão, né? Mesmo que para o médico as evidências não sejam exatamente aquelas. Então, eu acho que isso pode ser utilizado, mas as pessoas precisam ter prudência, aquilo que você falou. Tem que procurar o seu médico para confirmar se realmente é aquilo. E o próprio médico, hoje, ele procura agir com muita prudência, né? Hoje nós temos, por exemplo, as diretrizes que envolvem a associação médica e o próprio conselho também, né? Existem consensos de especialidade que são revistos permanentemente, né? É aquilo que a gente chama de medicina baseada em evidências, né? Isso é, essas fontes são interessantes, até porque elas podem nos ajudar a juntar essas informações todas, né, de forma atualizada e dispor à população. Mas precisa de orientação, porque senão facilmente as informações são muito vastas hoje, né? Felizmente, mas por outro lado pode criar confusão. Tem uma coisa hoje, por exemplo, se você tem um remédio na sua casa e perdeu a bula, você coloca o nome do remédio e você tem imediatamente a bula do remédio. Sim. Aí você pode ler a bula, em vez de ler no papel, você lê a bula no
computador, mas é a mesma bula, não? Sim. Então, como toda bula, nós vamos ter informações bastante ampliadas em relação àquele medicamento, inclusive de efeitos colaterais, por exemplo. Eu acho que isso tem a sua importância, porque as pessoas precisam saber que tomar remédio não é uma mágica, né? Com a possibilidade, inclusive, de efeitos adversos, né? Então, precisa ser utilizado o remédio, o medicamento, realmente com bom senso e estudando, inclusive, a reação de cada paciente. Tem paciente, por exemplo, que tem reações alérgicas, exacerbadas, né? Diferentemente de outras. Tudo isso tem que ser pensado, né? Agora, é muito importante que essas informações sejam juntadas realmente, que o paciente tenha um médico de referência, né? Dependendo da doença, eventualmente crônica que ele tem aquele especialista que acompanha, né? E ele troque essas informações, inclusive do efeito que os remédios estão fazendo, né? Para que ele possa ter o melhor resultado. Porque, volto a dizer, o resultado para um, às vezes, não é o mesmo resultado para outro. E nem o momento que a pessoa está passando também. Entendo. E aquelas informações que estão na internet são bastante esparsas, algumas não têm comprovação científica, você não sabe quem é que colocou ali, não é? Muito importante isso que você falou, Heródoto. A gente tem visto a disseminação de informações que não têm a validação correta na sua totalidade. Recentemente nós tivemos inclusive um medicamento para câncer, né? Obviamente nós estamos abertos, né? Inclusive no próprio conselho que normatiza, na própria associação, junto com as especialidades que faz a divulgação dessas informações, nós estamos abertos a receber novas pesquisas, informações, né? Mas isso tem que ser cotejado e tem que passar por toda aquela série de fases de um medicamento ou de um tratamento experimental para se dizer que realmente ele é efetivo para a saúde das pessoas, né? Senão a gente corre o risco, às vezes até de abandonar tratamentos eficazes para se utilizar um que não tem um efeito bom para aquele paciente. E não foi testado. Não foi testado. Não há comprovação científica que ele funciona. Em todas as suas fases, exatamente. Isso é um perigo muito grande. É verdade. E as pessoas podem ficar iludidas, né? Podem ficar iludidas, principalmente uma pessoa que às vezes está diante de uma doença possivelmente crônica, grave e às vezes até finalística, vamos chamar assim. Cury, fica mais um instantinho aqui conosco. Lógico. Tudo bem? O cirurgião, Dr. Jorge Machado Cury, gentilmente aqui conosco. Cury, de outra forma, né? A gente está partindo também, nós estamos aqui, obviamente, em internet. Sim. Se é possível você conversar com o seu médico via internet, não necessariamente indo no consultório, em algumas situações? Acho que é possível conversar por telefone ou pela internet, né? Pelo Skype que você está vendo a pessoa? Sim, é possível. Agora, a orientação é que o atendimento inicial, o conhecimento daquele paciente se dê presencialmente, de preferência. Isso pode ser difícil em algumas situações, né? A gente entende, mas a proteção, a segurança do paciente está em ele poder interagir de forma mais efetiva com o seu médico. À distância, vai ser impossível examinar, por exemplo. Por mais que o médico seja experiente, observe os sinais, o estado, à distância, pela internet, por exemplo, Skype, ou às vezes até no telefone, né? Por mais que ele seja experiente, não é a mesma coisa que presencialmente, né? Agora, como a gente conversou há pouco, eu acho que a gente precisa utilizar positivamente essas ferramentas. Um paciente que já conhece o seu médico, teve com ele recentemente, está fazendo a sequência de um tratamento. Eu acho que é possível algum contato com um grau de segurança bastante razoável, né? E acompanhar isso, né? E até, né, na mídia social, o Zap, por exemplo, etc., claro, como tantas vezes tem ocorrido. Mas volto a insistir, eu acho que precisa muito cuidado para a gente não entrar em armadilhas, né? E elas acontecem realmente. Sem dúvida. Mesmo presencialmente, a gente pode ter enganos, né? O próprio sintoma do paciente está assim agora, daqui meia hora não está a mesma coisa. Então, até presencialmente, nós não temos segurança total, porque as coisas mudam rapidamente em saúde. A distância aumenta a insegurança. Isso está sendo discutido, está sendo cotejado, como nós podemos utilizar com bastante segurança essas ferramentas, e nós vamos ter novidades breves em relação a isso. Aí a gente convida para você vir contar para nós aqui. Perfeito, Eduardo. Muito obrigado, Obrigado, Cury. você também. Tá, muito obrigado. Um abraço. Obrigado. Bom, o doutor Cury aqui conosco, portanto, né? Eu acho que as coisas ficam mais fáceis, mais claras da gente entender.
pessoa que tem conhecimento científico, participando aqui conosco. A gente volta em 30 segundos.